A menina negra pediu para segurar o bebê branco para olhar, de repente. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O pequeno parque do bairro Santa Lúcia continuava, como sempre, cheio das risadas das crianças e das conversas animadas das mães. Amina, uma menina negra de 9 anos, apaixonada por crianças, estava sentada de pernas cruzadas sobre a grama do parque, observando silenciosamente Clara. Uma garotinha branca, de cerca de 2 anos, com cabelos cacheados dourados como uma boneca, sentada sobre uma manta, batia palmas e balbuciava ações sem sentido. Clara era filha de Lúcia, uma mãe solteira que morava no bairro. Amina observava a Clara de longe, os olhos brilhando. Ela colocou o livro no chão suavemente e, cheia de expectativa, caminhou devagar até se aproximar. Talvez, e eu só precise conversar de mansinho, Amina sussurrou para si mesma. Lúcia estava distraída, conversando com outra mulher, sem perceber nada. Amina sentou-se a poucos passos de Clara, juntou as mãos e murmurou. Clara, e você quer brincar? Clara olhou para Amina, inclinou a cabeça e sorriu. Incentivada, Amina se aproximou um pouco mais e estendeu a mão com delicadeza. Posso te pegar um pouquinho no colo? Eu vou ser bem cuidadosa. Clara estendeu a mãozinha, parecendo concordar. Mas, no momento em que Amina ia tocar a menina, uma voz áspera gritou. Ei! Você não pode tocar nela! Amina se assustou. Era o Sr. Joaquim, um homem de cerca de 70 anos, de cabelos brancos, vestindo terno mesmo sob o sol forte. Ele se levantou do banco de pedra e caminhou decidido para se colocar entre Amina e Clara. O que você pretende fazer com a menina? Sua voz era cortante. Lúcia também se virou, visivelmente constrangida. Senhor Joaquim, e está tudo bem. É só a Amina, não é uma estranha. Eu sei quem ela é, ele rosnou entre os dentes, ou essa menina preta não deveria tocar na Clara. Crianças se assustam facilmente. O som ambiente pareceu congelar. Os adultos ao redor se calaram. Alguns lançaram olhares rápidos e desviaram. Ninguém disse nada. Amina ficou parada, como se petrificada. Suas mãos pequenas se recolheram em desespero. Ela deu um passo para trás e depois virou-se e correu. Fatou, mãe de Amina, que vendia verduras numa barraca na feira próxima, viu a filha correr em sua direção, cabeça baixa. Amina? O que aconteceu, filha? Amina não respondeu. Ela se enfiou debaixo da mesa de madeira, entre as cestas de tomates e pepinos. Fatou se abaixou rapidamente. Quem te fez chorar? Eu não estou chorando. Amina respondeu baixinho, eu só queria pegar a bebezinha no colo. Mas ele disse que eu não podia tocar em criança branca. Fatou congelou. Seu rosto escureceu. Foi o Sr. Joaquim. Amina assentiu. Fatou ergueu os olhos para o parque, onde as risadas já tinham voltado. Ela cerrou os punhos, mas respirou fundo, tentando se acalmar. Você não fez nada de errado, Amina. Nunca acredite quando disserem que você não é digna. Você é tão digna quanto qualquer um. Mas, por que eles me odeiam? Fatou não respondeu de imediato. Apenas acariciou suavemente os cabelos da filha, como tentando apagar uma dor que ela sabia que nem mesmo o amor poderia impedir. Naquela noite, em uma pequena reunião de moradores, o Sr. Joaquim discursava com ares de ancião respeitável. Eu não sou preconceituoso. Mas fico preocupado em ver crianças, e de origem duvidosa, brincando com nossos filhos no bairro. Mas a Fatou vive aqui há quase 10 anos, disse Antônio, o mecânico da vizinhança, em voz baixa. Mora, Joaquim arqueou a sobrancelha, mas eles não pertencem a este lugar. Santa Lúcia é um bairro brasileiro, não um depósito de imigrantes sem controle. Alguns ficaram calados. Outros assentiram discretamente. A maioria evitou olhar uns para os outros. Eu só estou dizendo o que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de dizer. Joaquim concluiu. Lúcia quis defender Amina, mas o olhar de Joaquim a fez recuar. Afinal, ela ainda precisava da ajuda dele para garantir a vaga de Clara na creche.
Na manhã seguinte, Amina foi à escola com olheiras profundas. Ela não contou para ninguém o que aconteceu no parque. Vestia sua camisa listrada lavada com capricho pela mãe, e carregava a mochila laranja com desenho de tigre. No recreio, quando as meninas brincavam de elástico, Amina se aproximou. Posso brincar também? Ela sorriu, cheia de esperança. Mas Inês, uma menina de cabelos castanhos e olhos azuis, balançou a cabeça. Minha mãe disse que não é bom brincar com quem é diferente. Amina franziu a testa. Eu não sou diferente. Você não é como a gente. Olha a cor da sua pele. Preta, parece suja. Inês sussurrou, puxando as amigas para longe. Amina ficou ali, confusa. Uma risadinha distante ecoou. Podia ter sido coincidência ou não. Para Amina, soou como uma pequena faca perfurando seu orgulho frágil. Ela voltou para a sala e sentou-se num canto. Silenciosamente, tirou uma folha de papel e começou a desenhar. Seus primeiros traços mostravam uma menina de pele negra de mãos dadas com uma menina de pele branca, olhando juntas para o céu. Um mundo onde ninguém a olhava como estranha. Um mundo onde ela poderia segurar Clara no colo sem ser repreendida. Mas aquilo era apenas desenho. Na realidade, ela continuava sozinha. Naquela noite, Fatou encontrou a filha dormindo sobre a mesa de estudos. Cobriu-a com cuidado, os olhos marejados. Pela janela, a luz amarela dos postes iluminava a rua silenciosa, onde muitas portas já haviam se fechado não apenas para o frio, mas também para os sentimentos. Fatou murmurou na escuridão. Nós ainda vamos encontrar outro lugar. Um lugar onde ninguém vai chamar você de estrangeira. Mas no fundo ela sabia, e a verdadeira distância não estava no lugar. Estava no olhar, nas palavras, e nos silêncios frios como pedra. Na manhã seguinte, a luz do sol iluminava a pequena varanda onde Fatou pendurava suas cestas de cebolinhas, coentro e hortelã. Ela colocou uma cesta de plástico nas mãos de Amina e disse: separe por tipo, tá? Deixe os tomates separados para Dona Esperança. Ela não gosta que misture. Amina assentiu. Ela já estava acostumada com a rotina da manhã, vai ajudar a mãe a selecionar as verduras, organizar as mercadorias e limpar a lousa velha do preço, escrita com giz. Amina também era excelente nos estudos. Sempre ficava em primeiro lugar em matemática e artes. Mas os elogios da professora ficavam apenas no boletim de papel, nunca eram ditos em voz alta para a mãe, como acontecia com outros alunos. Numa tarde de domingo, Fatou voltava para casa depois de um turno extra de faxina na padaria. Ao passar pelo parque, ouviu a voz do Sr. Joaquim vinda da reunião do bairro, o mesmo tom familiar. Eu já disse. A presença desse tipo de gente deixa a comunidade insegura. Imigrante vive de auxílio, não contribui em nada. Uma voz feminina, provavelmente Dona Imaculada, esposa do presidente do bairro, interferiu. Mas a Fatou trabalha todos os dias. E isso é suficiente? Joaquim respondeu asperamente e a filha dela. Sem amigos, sempre sozinha. Eu já vi essa menina desenhando umas coisas esquisitas num canto da escola. Joaquim, o senhor está exagerando. Não. Eu estou falando a verdade. Só quero proteger nossos filhos de coisas e sem origem clara. Fatou permaneceu parada atrás do muro de grade. Seus olhos ardiam. Embora não mencionassem seu nome diretamente, não havia dúvidas de quem falavam. No dia seguinte, ao chegar na escola, Amina percebeu que o olhar dos colegas havia mudado. Não houve aceno da Ana, nem o chamado de Mateus, o menino que sempre dividia o lanche com ela. No recreio, Amina tirou um livro e sentou-se sozinha. Quando abriu a caixinha de leite, ouviu uma voz atrás dela. Minha mãe disse que você é suja. Amina se virou. Era Inês, novamente. O quê? Você é preta porque é suja, não é? Você não toma banho todo dia, né? Não é verdade. Amina corou. Eu tomo banho todo dia. E minha pele é assim naturalmente. Inês soltou uma risadinha debochada e foi embora, deixando Amina sentada,
paralisada. Na saída, Amina correu atrás de Mateus. Por que hoje você não sentou comigo? Mateus abaixou a cabeça. Desculpa, e minha mãe disse que eu não devia mais falar com você. Amina não insistiu. Apenas ficou ali, observando Mateus desaparecer pelo portão da escola, o coração apertado. Naquela noite, após uma janta simples de verduras cozidas e sardinha enlatada, Amina falou: Mãe, e sinto que todos estão se afastando de mim. Quem está se afastando? Os amigos. O Mateus. A Inês. Até a professora Marta hoje não olhou nos meus olhos. Fatou pegou a mão da filha e apertou com carinho. Você precisa ser forte. Às vezes, as pessoas odeiam o que não conhecem. Mas se você deixar a tristeza te consumir, elas vencem. Mas, e por que eu sempre tenho que ser a que aguenta? Fatou ficou em silêncio por um longo tempo. Então, levantou-se e pegou uma caixa de papelão antiga do armário. Dentro, havia uma foto. Esta é a sua avó. No Senegal, ela era curandeira. Toda a aldeia a respeitava. Quando deixei nossa terra para buscar uma vida melhor, prometi que ensinaria você a nunca se envergonhar das suas raízes. Amina olhou para a foto de uma mulher de pele escura, cabelos presos no alto, e olhos cheios de ternura. Mas eu não fiz nada de errado. É justamente porque você não fez nada de errado que deve levantar a cabeça. Uma semana depois, a escola organizou uma reunião de pais. Fatou chegou pontualmente, vestindo um traje tradicional senegalês. Quando entrou na sala de reuniões, muitos olhares se voltaram para ela, alguns rápidos, outros acompanhados de cochichos. Você é a mãe da Amina? Perguntou um homem parado ao lado da mesa de café, a voz carregada de desconfiança. Sim. Eu sou Fatou. O homem assentiu levemente, mas recuou meio passo. Fatou sorriu, como quem já estava acostumada a essa distância invisível. Quando a professora Marta subiu ao púlpito, ela foi breve. Recebemos algumas solicitações de pais para reorganizar a turma 4B. Alguns sentem que há diferenças que deixam seus filhos desconfortáveis. Fatou levantou a mão. Posso saber que tipo de diferenças? Marta hesitou. Não estamos falando de indivíduos específicos. Mas, se alguém se sentir afetado, recomendo procurar diretamente a direção. Fatou sentou-se novamente, o rosto inexpressivo. Mas dentro dela, o fogo ardia. No dia seguinte, Amina trouxe para casa um papel que dizia solicitação de transferência de aluno. Abaixo do texto impresso, havia a assinatura apagada de uma mãe chamada Rosa Souza, mãe de Inês. Fatou leu e sorriu amargamente. Não quer que a filha sente ao lado de uma menina negra. Amina olhou para a mãe, assustada. É culpa minha. Fatou balançou a cabeça com doçura. Não, minha filha. A culpa é dos adultos que não ensinam seus filhos a enxergar com o coração. Naquela tarde, Amina sentou-se no balcão de verduras, ajudando a mãe enquanto desenhava escondida num pedaço de papel de embrulho. Mais uma vez, ela desenhou duas meninas, uma negra e uma branca, sentadas juntas sob uma árvore. Dona Helena, uma viúva que morava no andar de cima, apareceu para comprar cenouras. Ela viu o desenho e sorriu. Que desenho bonito! Fatou agradeceu. Obrigada. Helena se agachou para olhar Amina. Você desenhou sua amiga? É, e uma amiga que eu ainda não tenho. Helena ficou em silêncio por um momento. Depois tirou uma pequena barra de chocolate da bolsa e entregou a Amina. Tome. Quem desenha tão bonito assim precisa de energia. Amina sorriu timidamente, mas seus olhos estavam marejados. À noite, com as luzes da rua acesas, Amina saiu para a varanda e olhou para o parquinho vazio. Viu Inês e algumas amigas brincando. Amina acenou, mas ninguém respondeu. Ela voltou para dentro, fechou a porta e se sentou à mesa. Abriu o livro, mas as letras dançavam diante dos seus olhos. Encostou a cabeça no caderno e chorou silenciosamente. Naquele pequeno quarto, apenas os suspiros de Fatou ecoavam.
E as feridas silenciosas que ninguém queria nomear. Naquele dia, a chuva caiu desde cedo. Nuvens cinzentas cobriam o céu de Santa Lúcia, deixando tudo mais frio que o normal. Amina vestia uma capa de chuva verde e entrou na escola com os sapatos encharcados. Sentou-se em silêncio, como sempre. Durante o recreio, Clara, a menininha loira do parque, foi levada à escola primária pela mãe, Lúcia, porque a creche estava fechada naquele dia. Ela ficou na sala de atividades da escola. Amina parou e olhou Clara pela janela da sala multiuso. A pequena brincava sozinha com blocos de montar, rindo de vez em quando. Ela é tão fofa. Amina sussurrou, seus olhos brilhando. Quando o recreio terminou, os alunos voltaram para a sala. Mas Amina ficou para trás no corredor. Clara a viu e exclamou: Irmãzinha! Amina se assustou. Clara estava chamando-a pela primeira vez. Lúcia sorriu. Você se lembra da sua irmãzinha? Irmãzinha! Irmãzinha! Clara estendeu os braços, pedindo o colo. Lúcia assentiu. Amina, você quer pegá-la no colo? Eu posso? Amina hesitou. Só por alguns minutos. Eu preciso fazer uma ligação rápida. Lúcia colocou Clara nos braços de Amina. A pequena sorriu radiante, abraçando o pescoço de Amina. Naquele instante, Amina sentiu que tocava em algo sagrado. Colo. Clara balbuciou, rindo. Você sentiu saudade? Amina perguntou baixinho. Clara assentiu. Amina andou alguns passos com Clara nos braços, pelo corredor. Mas, de repente, uma voz gritou atrás delas. O que está acontecendo aqui? Era o Sr. Joaquim. De novo. Quem permitiu que essa menina preta carregasse a Clara? Amina congelou. Clara se assustou e começou a chorar alto. Lúcia voltou correndo, mas foi barrada por Joaquim. Lúcia! Que tipo de mãe é você? Como deixa essa criança tocar na minha neta? Ela só estava brincando com a Amina. Lúcia tentou explicar. Mas Clara continuava a soluçar. Está vendo? Eu avisei. Ela assustou a menina. Joaquim berrou. Imediatamente, professores saíram correndo das salas. A professora Marta viu a cena e franziu a testa. O que está acontecendo? Essa menina assustou a Clara até fazê-la chorar. Joaquim apontava para Amina. Não. Não foi culpa dela. Lúcia exclamou: fui eu quem entregou a Clara para ela. Mas o estrago já estava feito. Como fogo em palha seca, a fofoca se espalhou. Uma mãe chamada Teresa ouviu do corredor e rapidamente mandou mensagem no grupo de pais. A menina preta fez a bebê branca chorar. Muito perigosa. Em menos de uma hora, o boato correu pela escola. Dizem que ela apertou o braço da bebê. Provavelmente não sabe medir a força. Que horror! Amina ficou parada no corredor, lágrimas escorrendo. Ela não entendia. Ela não tinha feito nada de errado. Lúcia, desesperada, tentava acalmar Clara. Mas o choro da bebê soava como pregos no peito de Amina. Naquele fim de tarde, quando a aula terminou, Fatou foi chamada pela professora Marta. Precisamos conversar. A voz da professora era fria. Fatou sentou-se diante dela, ainda usando as luvas de borracha que usava para lavar legumes. O que aconteceu? Hoje houve um incidente grave. Sua filha pegou a Clara no colo sem autorização. Lúcia autorizou. Fatou respondeu. Mas a menina chorou muito. E vários pais ficaram preocupados. Preocupados com o quê? Por que minha filha é negra? A professora Marta ficou em silêncio. Fatou continuou, agora com voz firme. Nós já suportamos demais. Eu não vou deixar minha filha ser transformada em monstro por causa da cor da pele dela. Eu entendo os seus sentimentos. Mas não posso controlar o que os outros pais pensam. Você pode controlar os fatos.
E o fato é, e minha filha não fez nada de errado. Naquela noite, Fatou não jantou. Sentou-se junto à janela, olhando a luz dos postes filtrada pelas árvores. Amina se aproximou, hesitante. Mãe, e eles dizem que a Clara chorou por minha causa. Você fez alguma coisa? Eu só segurei ela um pouquinho. Ela riu para mim. Mas aí o senhor Joaquim gritou, e ela chorou. Fatou abraçou a filha com força. Então não acredite no que dizem. Eles precisam de alguém para culpar. Estou cansada, mãe. Amina sussurrou ou não quero mais ir para a escola. Fatou olhou a filha, o coração dilacerado. Ela conhecia bem aquela sensação. No Senegal, fora rejeitada por não saber ler em francês. Agora, sua filha, inteligente e educada, era rejeitada. Por quê? Por causa da cor da pele. No dia seguinte, o bairro inteiro estava em polvorosa. O boato se espalhou para além da escola. Dona Teresa comentou com o padeiro. Ouvi dizer que essa menina tem problemas psicológicos e vive grudada nas crianças. O padeiro Manuel balançou a cabeça. Que decepção, e parecia tão boazinha. Essas pessoas não deveriam viver misturadas conosco. Teresa decretou. No apartamento térreo, Amina sentou-se junto à janela, pintando com aquarela. Ela desenhou o rosto de uma menina chorando debaixo de uma chuva, mas a chuva vinha de bocas abertas, todas sem rosto. Fatou se aproximou, colocando a mão no ombro da filha. Está lindo. Você pintou com o seu coração. Não quero guardar esse desenho. Vou rasgar. Não. Guarde. Um dia, as pessoas vão precisar ver sentimentos de verdade. No sábado à tarde, Fatou recebeu uma carta da escola. A convocavam para uma reunião urgente com a diretoria e representantes dos pais. É tão grave assim? Que ela perguntou a Amina. Disseram que alguns pais ameaçaram tirar seus filhos da escola e se eu continuar lá. Fatou ficou imóvel. Depois, lentamente, dobrou o papel e o guardou no bolso. Então eu irei. Mas desta vez, eu não vou ficar em silêncio. Na reunião, o senhor Joaquim também estava presente, sentado em frente a Fatou. Ao lado dele estava Dona Teresa, e representando a escola, o diretor senhor Ribeiro. Acho que precisamos discutir a segurança dos alunos. Joaquim começou ou não sou contra ninguém. Mas quando uma criança causa medo em outras. Fatou o interrompeu. Pare de rodeios. O senhor quer que minha filha seja expulsa, não é? Não disse isso. Mas sua filha não é como as outras crianças. Sim. Minha filha é negra. Minha filha é imigrante. Mas ela nunca fez nada de errado. O problema não é minha filha ser diferente. O problema é que vocês se recusam a olhar com o coração. O ambiente ficou tenso. Senhor Ribeiro pigarreou. Vamos analisar a situação de forma justa. Mas precisamos de tempo. Fatou se levantou, a voz trêmula mais firme. Não vou permitir que minha filha cresça achando que sempre será culpada apenas por ter a pele mais escura que os outros. No final da reunião, Lúcia, mãe de Clara, procurou Fatou. Me desculpe. Eu não imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Minha filha foi profundamente ferida. Eu entendo. E eu vou fazer algo. Para que as pessoas vejam que a verdade não é como o senhor Joaquim diz. Fatou olhou para Lúcia, sem dizer nada. Mas em seus olhos, pela primeira vez, surgiu algo diferente, um pequeno feixe de luz em meio ao céu cinzento. Naquele dia, a turma teve aula de desenho. A professora Marta distribuiu uma folha branca e uma caixa de lápis de cor para cada aluno. O tema de hoje: desenhe um lugar onde você se sinta seguro. A turma murmurou animada. Só Amina ficou imóvel. Um lugar seguro? Ela percebeu que nunca soubera realmente o que era isso. Depois de alguns minutos, começou a desenhar um quarto pequeno, iluminado pela luz que entrava pela janela, onde uma mãe abraçava sua filha.
Era Fatou e ela mesma. Quando a professora Marta passou pela sua carteira e olhou o desenho de relance, não disse nada. Mais tarde, ela falou para a turma. Quero parabenizar o desenho de Inês. Um jardim cheio de flores bonitas. Muito agradável. A turma aplaudiu. A Mina continuou com a cabeça baixa. Ninguém mencionou seu desenho. Nenhum comentário. Nem mesmo um olhar. Após a aula, a Mina se aproximou timidamente da mesa da professora. Professora Marta, e posso perguntar uma coisa? Diga. Por que a senhora não comentou sobre o meu desenho? Porque eu achei que você não precisava disso. Mas, e eu me esforcei para desenhar com todo o meu coração. Ser sincera não é o mesmo que ser adequada, a Mina, a voz dela foi fria. A Mina ficou atônita. Então, assentiu, virou-se e foi embora, tentando conter as lágrimas. Naquela tarde, Fatou passava pelo escritório da escola quando, por acaso, ouviu a conversa de uma mãe com o diretor, Sr. Ribeiro. Estou falando sério, diretor. Minha filha chorou em casa porque não quer mais sentar ao lado daquela menina. Está falando da Amina? Sim. Não sou preconceituosa, mas há muita confusão em torno dela. Aquela história com a Clara também. Não sei se a saúde mental dessa menina é estável. Fatou entrou na sala, a voz calma. Minha filha não tem nenhum problema psicológico. O que está machucando ela é a discriminação. A mulher ficou sem graça, corando. Eu não quis dizer isso. Não precisa dizer. Eu já ouvi o suficiente. Fatou se voltou para o diretor Ribeiro. Eu exijo que a escola tome uma atitude concreta. Caso contrário, vou denunciar ao Conselho de Educação da região. O diretor suspirou. Vamos analisar. Fatou saiu, com o coração fervendo. Ela não queria mais suportar calada. Naquela noite, Fatou contou tudo para a Mina. Estão dizendo que a mamãe vai processar a escola? Se for necessário, sim. Eu estou com medo. E se me expulsarem? Ninguém tem o direito de te expulsar só porque não gostam da sua existência. Eu me sinto, e como se fosse algo que todos querem evitar. Fatou abraçou a filha, sussurrando. É assim que eles constroem muros para esconder seus próprios medos. Eles temem o que não entendem. E eu me orgulho de você, porque nunca revidou com ódio. A Mina assentiu, mas seus olhos continuaram vazios. No dia seguinte, na escola, a professora Marta pediu que os alunos escrevessem uma redação sobre o amigo que você mais gosta. A Mina escreveu sobre Mateus, sobre a vez que ele dividiu um bolinho de chocolate com ela, e como ele a chamava de a melhor desenhista do mundo. No final da aula, a Mina colocou seu texto, tímida, na mesa da professora. Mas na manhã seguinte, quando as redações foram devolvidas com comentários, a dela não tinha nada. Sem carimbo, sem o bom, sem o rever. Nada. Apenas uma folha branca devolvida, como se suas palavras nunca tivessem existido. Naquela tarde, a Mina não quis ir para casa. Ela deu a volta até o pátio dos fundos, um cantinho pouco frequentado. Lá, abriu seu caderno de desenhos e desenhou o que nunca tinha mostrado a ninguém. No desenho, uma menina negra sentava ao lado de uma menina branca, ambas olhando para o céu. Mas ao redor delas, só havia sombras sem rosto, com bocas abertas lançando palavras espinhosas. Depois de um tempo, alguém se aproximou. Era a professora Elisa, da biblioteca. A Mina? Sim. Você vem aqui com frequência? Só quando, e não quero que ninguém me veja. Elisa sentou-se ao lado dela, olhando o desenho. É lindo. Você desenhou você mesma? Sim. Mas ninguém quer ver isso. Eu quero. A Mina levantou a cabeça. Sabe, professora, ela disse eu achava que a escola era um lugar seguro. Mas acho que estava enganada. Elisa ficou em silêncio por um momento, depois respondeu. A escola deveria ser um lugar seguro. E se ainda não é,
crianças como você vão ajudar a mudar isso. Amina não disse mais nada. Mas quando Elisa se afastou, ela ficou olhando por muito tempo. Pela primeira vez em semanas, sentiu o coração um pouco menos gelado. Naquela noite, Fatou recebeu uma ligação da professora Elisa. Só queria dizer, e a Amina é uma criança especial. Ela tem a alma de uma verdadeira artista. Fatou ficou em silêncio, emocionada. E se você precisar de alguém para testemunhar que ela merece estar aqui, eu estarei com vocês. Fatou murmurou. Obrigada. É a primeira vez que alguém me diz isso. Na quarta-feira de manhã, um aviso no quadro de notícias animou toda a escola. Na próxima semana, cada turma realizará uma apresentação cultural. Alunos selecionados irão recitar poesia, contar histórias ou cantar. A notícia se espalhou rápido. Todos comentavam, empolgados, sobre o que iriam apresentar. A turma da Amina, 4B, também. A professora Marta ficou de pé diante da classe, com uma lista na mão. Após muito pensar, escolhi alguns representantes. Primeiro, Inês cantará solo. Depois, Miguel e Laura farão uma dramatização. E, finalmente, Amina irá recitar um poema. Amina arregalou os olhos. A turma inteira virou-se para olhá-la. Ouviu-se um burburinho. Amina? Por que ela? Inês cochichou para a colega. Acho que a professora quer parecer justa. Porque ela, né, e não tem nada de especial. Mesmo assim, Amina apertou os lábios num sorriso leve. No peito, um sentimento novo misturava esperança, ansiedade e medo. Ao chegar em casa, correu até a cozinha, onde Fatou cortava abóbora. Mãe! Eu fui escolhida para recitar poesia semana que vem. Fatou levantou o rosto, sorrindo radiante. Sério? Que maravilha! Foi a professora Marta? Foi. A turma toda vai se apresentar. E que poema você vai recitar? Quero escrever um próprio. Sobre se sentir perdida e mais ainda ter esperança. Fatou largou a faca e abraçou a filha. Se for sincero, vai tocar o coração das pessoas. Durante toda a semana, Amina se dedicou com afinco. Ficou acordada até tarde, lapidando cada verso. Em seu poema, falava de um passarinho de asas negras, empurrado por um bando de pássaros brancos, mas que ainda assim cantava toda manhã. Na segunda-feira, ela entregou o poema para a professora Marta, que leu rapidamente e assentiu. Está bom. Você será a terceira apresentação. Decore tudo direitinho. Amina sorriu largo, sentindo-se, pela primeira vez, parte de algo. Ela também desenhou uma ilustração para acompanhar o poema, um céu azul com um bando de pássaros brancos, e no meio, um pássaro negro voando reto, com orgulho. Na sexta-feira de manhã, um dia antes da apresentação, Amina chegou à escola cheia de entusiasmo. Mas assim que entrou na sala, a professora Marta a chamou à sua mesa. Amina, você e não irá mais se apresentar. Ela congelou. Mas, e eu já preparei tudo. Alguns pais, e não concordaram. Acham melhor escolher um aluno ou menos sensível, para evitar polêmicas. Mas, e eu não fiz nada errado. Não é sua culpa. Mas o momento não é apropriado. Amina recuou, tonta. Ficou ali, imóvel, segurando a barra da blusa, tentando conter a voz embargada. A senhora disse que meu poema era bom. Ele é. Mas ser bom não significa ser adequado. Essas palavras cortaram Amina como uma lâmina gelada. Ela assentiu, sem chorar, e voltou para seu lugar. Toda a turma a observava. Inês esboçou um sorriso irônico. No recreio, Amina não foi ao pátio. Ficou na biblioteca, encolhida entre as estantes de livros. A professora Elisa entrou e a encontrou escondida no canto. Amina? Estou bem. Eu soube do que aconteceu. Foi muito injusto. Eu tentei tanto. Mas, e parece que eles já decidiram que não querem que eu exista.
Elisa sentou-se ao lado dela, dizendo com doçura: eles podem negar você num evento, mas não podem apagar o que você é por dentro. Amina sussurrou: mas se eu continuar sendo rejeitada, e será que um dia eu mesma vou acreditar que não mereço existir? Elisa se engasgou. Ela não conseguiu responder. Apenas abraçou Amina, apertando-a com força. Naquela noite, Fatou ouviu o relato da filha, tão furiosa que suas mãos tremiam. Eles te excluíram por causa da cor da sua pele. Porque tem medo que as suas palavras os façam sentir vergonha. Mãe, e será que eu deveria continuar tentando? Você é a voz de tantas crianças que já foram silenciadas. Você não pode se calar. Na manhã seguinte, Fatou foi diretamente à escola e procurou a professora Marta. Quero falar sobre Amina. Eu entendo. Mas a decisão já foi tomada. Por quem? Pela comissão organizadora. E por alguns pais que deram suas opiniões. E quando minha filha é ferida, quem é que se responsabiliza? Alguém pensou nos sentimentos dela. Eu realmente lamento, mas eu não posso. Não. Você pode. Você escolheu não fazer nada. Fatou não disse mais nada. Virou-se e saiu, deixando para trás uma verdade que não precisava mais ser explicada. No dia da apresentação, o pátio da escola estava lotado. Cadeiras plásticas alinhadas em fileiras. Pais, mães e alunos estavam todos presentes. A apresentação de Inês foi aplaudida com entusiasmo. Amina estava sentada na última fileira, sem se apresentar, sem recitar seu poema. Ela assistia aos colegas subirem ao palco com sorrisos radiantes, enquanto ela era apenas uma espectadora sem nome. Elisa sentou-se ao seu lado e apertou levemente sua mão. Você ainda é a pessoa com a voz mais forte aqui. Por que não precisa de microfone para que alguém te sinta? Amina olhou para o céu, com o coração vazio. Um pardal passou voando, pequeno, mas firme contra o vento. Ela sussurrou, como um poema rejeitado que nunca foi lido. Eu não sou branca como a neve, nem macia como a seda. Mas meu coração é vermelho de sangue, como o de qualquer humano. Eu não sou uma flor no jardim de outro alguém. Eu sou o capim e ainda assim, eu vivo, eu floresço. No final de semana, o bairro Santa Lúcia organizou um acampamento comunitário. Era um evento anual promovido pela Associação de Moradores para reforçar a união entre as famílias. O parque estava cheio de bandeirinhas coloridas. Grandes mesas de madeira foram colocadas, com bolos, limonada e sacolas de presentes para as crianças. Amina soube do evento pela escola, mas não ficou animada. Eu não quero ir. Fatou colocou a mão no ombro da filha. Você precisa sair, Amina. Pelo menos, para mostrar que não está se escondendo. Amina hesitou por um momento e então assentiu. Vestiu o vestido verde água que Fatou havia costurado com retalhos da lavanderia. O cabelo foi preso num coque simples, adornado com uma pequena presilha de flor. Embora o coração ainda estivesse apreensivo, ela quis acreditar que talvez hoje fosse diferente. O parque estava lotado. O cheiro de bolos e salsichas assadas perfumava o ar. Crianças corriam, adultos riam e conversavam em grupos. Amina caminhava devagar ao lado da mãe, observando tudo em silêncio. Mãe, posso andar um pouco sozinha? Pode. Mas não vá muito longe. Amina caminhou até a área de distribuição de presentes. Uma longa fila se formava, e cada criança recebia um saquinho com doces, lápis de cor e um balão. Ela entrou na fila, atrás de duas meninas pequenas. Quando chegou sua vez, o homem que distribuía os presentes, o Sr. Samuel, funcionário da associação, olhou para ela rapidamente antes de checar a lista. Nome: Amina Diop. Samuel folheou a lista algumas vezes, franziu a testa. Não está na lista. Eu moro aqui. Apartamento 14, térreo. Samuel balançou a cabeça. A lista é só para residentes cadastrados. Se seu nome não está, não pode receber. Eu estudo na escola Santa Lúcia. Recebi o convite.
Estou apenas seguindo ordens. Amina mordeu os lábios e saiu da fila de cabeça baixa. Atrás dela, uma garotinha loira Laura, filha da dona Teresa, cochichou para a amiga. Ela nem mora aqui de verdade e quer ganhar presente. Amina se afastou, lutando para não chorar. Foi até uma árvore no canto do parque, onde quase ninguém ia. Sentou-se na grama, abraçando os joelhos. A saia verde se espalhava ao seu redor sob o sol, em contraste com seus olhos vermelhos de raiva contida. De longe, Clara estava nos braços da professora Elisa, passeando pelo parque. A bebê olhava maravilhada para os balões coloridos. Clara, qual você quer? Irmãzinha. A pequena sussurrou. Que irmãzinha? Mas Clara continuava olhando ao redor. De repente, apontou para o fundo do parque. Elisa ficou surpresa. Você viu a Amina? Clara assentiu, e se soltou correndo em direção à árvore. Elisa correu atrás. Ao mesmo tempo, o Sr. Joaquim saía da tenda de informações com um copo de cerveja na mão. Quando viu Clara correndo em direção a uma figura conhecida, franziu a testa. Clara! Volte aqui já! Mas Clara não ouviu. Ela correu até Amina, abrindo os braços. Amina, surpresa, se levantou depressa. Clara, o que você está fazendo aqui? Clara abraçou as pernas de Amina, sorrindo radiante. Irmãzinha! Irmãzinha! Amina se abaixou e, hesitante, a pegou no colo. A menininha se encaixou em seus braços, como uma luz tênue atravessando uma nuvem densa. Elisa alcançou as duas, ofegante mas sorrindo. Desculpa. Essa menina é muito teimosa. Não tem problema. Ela me deixou muito feliz. Mas naquele momento, uma voz furiosa ecoou. Quantas vezes eu já falei? Não toque nela. O Sr. Joaquim se aproximava, o rosto vermelho de raiva. Me dê a Clara. Sr. Joaquim. Elisa tentou intervir. Não. Eu não permito que essa menina preta toque na minha neta. Ele arrancou Clara dos braços de Amina. A menina começou a chorar alto, em pânico. Amina recuou, atônita. Eu não fiz nada. Ela murmurou. Pare de bancar a vítima. Joaquim rosnou. Estou cansado desse joguinho de inocente. Algumas pessoas por perto viraram para olhar. Mas, mais uma vez, ninguém interveio. Era aquele silêncio. O mesmo silêncio que Amina já conhecia tão bem. Clara continuava chorando. Elisa a abraçou, tentando acalmá-la. Clara não tem medo da Amina. Senhor Joaquim, o senhor é quem está assustando a criança. Cale-se. Você não é mãe dela. Não. Mas eu sou alguém que escuta o que ela sente. Fatou chegou correndo. O que aconteceu aqui? Amina virou-se para a mãe, lágrimas escorrendo silenciosamente. Eu só peguei a Clara no colo. Fatou olhou para Joaquim, os olhos em chamas. O que o senhor fez com minha filha? Ensinei a ela qual é o lugar dela. Não. O senhor apenas provou sua covardia. Joaquim virou-se para ir embora, mas antes disparou. Gente como você e sua filha nunca serão aceitas aqui. Naquela tarde, Elisa sentou-se na pequena sala de estar de Fatou. Sobre a mesa, uma xícara de chá de hortelã e um pedaço de bolo de milho recém-assado. Me desculpe. Por não ter chegado mais cedo. Elisa disse. Você já fez mais do que qualquer um, respondeu Fatou, a voz rouca. Eu filmei o momento em que o Sr. Joaquim arrancou a Clara dos braços da Amina. Vou divulgar. Fatou a encarou. Silêncio. Depois assentiu lentamente. Deixe todos verem quem é o verdadeiro perigo. Naquela noite, Amina se encolheu debaixo do cobertor. Fatou sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. Você odeia a Clara? Não. Só fico triste. Porque toda vez que toco nela, alguém grita comigo. Não é culpa sua.
E também não é culpa da Clara. Mãe, por que as pessoas não querem que eu exista? Fatou não soube o que responder. Apenas abraçou a filha, deixando que suas lágrimas molhassem os cabelos macios da menina. No dia seguinte ao acampamento, o clima no apartamento térreo ficou sombrio. Fatou apagou todas as luzes. As janelas estavam fechadas. Mãe e filha mal conversaram. Não havia TV. Nem música no rádio. Apenas o som de suspiros e o arranhar do lápis de Amina no papel. Amina não foi à escola. Nem saiu para passear como de costume. Sentou-se num canto do quarto, abraçando os joelhos, o olhar perdido no vazio. Fatou preparou uma xícara de chá e a colocou diante da filha. Tente beber um pouco. Não estou com sede. Não podemos nos esconder para sempre. Não é a escuridão que me machuca, mãe. São os olhares lá fora. Fatou apertou o punho discretamente. O coração dela se apertava de dor. Nas redes sociais, o vídeo postado por Elisa começava a se espalhar. No curto trecho, via-se claramente o senhor Joaquim arrancando Clara dos braços de Amina e gritando. O choro desesperado da pequena Clara e a voz firme de Elisa se opunham à violência. Nos comentários, centenas de reações começaram a surgir. Algumas indignadas. Como podem tratar uma criança desse jeito? A discriminação não é mais velada, é ação explícita. Obrigada, professora Elisa, por ter coragem de mostrar a verdade. Mas, no meio dos comentários solidários, também havia palavras venenosas. Se não tivesse causado confusão, não teria acontecido isso. Em todo lugar existem regras. Não culpem a sociedade. Elisa mandou uma mensagem para Fatou. Não leia os comentários. Só lembre que muita gente viu a verdade. Fatou respondeu apenas com uma palavra. Obrigada. No dia seguinte, Amina ainda não voltou à escola. Ela tirou o desenho dos pássaros brancos e o pássaro negro da parede e o guardou debaixo do travesseiro. Também não desenhou mais nada. A caixa de aquarela ficou parada na janela, as tintas secas. A professora Elisa passou para visitá-las à tarde. Você não vai desenhar mais? Para que desenhar, se ninguém quer ver? Elisa sentou-se e disse com voz suave. Existe um ditado, se o mundo não tem lugar para você, desenhe seu próprio mundo. Amina não respondeu. Apenas se levantou e saiu da sala em silêncio. Na quinta-feira, a sala de aula tinha uma cadeira vazia. O lugar de Amina estava desocupado. Mas ninguém perguntou. Ninguém comentou. No recreio, Inês disse em voz alta. Deve estar com vergonha, por isso não volta. Miguel riu. Minha mãe disse que imigrante sempre vai embora do nada. A professora Marta ouviu, mas não reagiu. Continuou escrevendo no caderno, sem levantar os olhos. No canto do pátio, Mateus ficou parado. Ele, que tinha sido o primeiro a dividir um bolinho com Amina, olhou para a cadeira vazia e baixou a cabeça. Um incômodo estranho crescia dentro dele. Fatou decidiu entrar com o pedido de mudança de endereço. Ela não queria que sua filha crescesse num lugar onde a injustiça era testemunhada em silêncio. Nós vamos embora daqui, Amina. Não adianta, mãe. Em todo lugar é igual. Vou encontrar um lugar melhor. Eu estou cansada. Fatou sentou-se ao lado da filha, a voz embargada. Pode ser que haja escuridão em qualquer canto. Mas eu carregarei a luz para você. Onde quer que a gente vá. Amina chorou. Pela primeira vez em dias. Na manhã seguinte, as duas foram ao correio enviar o pedido de rescisão do contrato de aluguel. No caminho de volta, passaram pelo parque que tantas lembranças dolorosas trazia. Amina não disse nada. Caminhou lentamente até o banco de pedra no canto do parque e sentou-se. Perto dali, um grupo de crianças brincava no carrossel. Alguns olhares a reconheceram. Mas ninguém se aproximou. Fatou chamou baixinho. Quer ir embora, filha? Amina balançou a cabeça.
Alguns minutos depois, Clara apareceu correndo de longe, gritando: Mana! Amina a viu e parou, surpresa. Elisa vinha atrás, carregando uma cesta. Clara insistiu em vir ao parque. Ela achou que ia te encontrar aqui. Amina abaixou-se, sorrindo. Não pensei que ela ainda lembrasse de mim. Elisa sentou-se ao lado dela. Clara nunca esqueceu. Ela fala seu nome todas as noites. Com os olhos marejados, Amina abriu os braços para Clara. Eu posso te pegar no colo? Elisa assentiu, o olhar caloroso. Sempre que quiser. Amina pegou Clara no colo, abraçando-a com carinho. A pequena deitou a cabeça no ombro da irmã, em paz. Mas em volta, ainda havia olhares desconfiados. O mesmo olhar dividido entre dúvida e rejeição. Amina ergueu o rosto e encarou. Desta vez, ela não abaixou os olhos. Naquela noite, em casa, Amina tirou o desenho dos pássaros debaixo do travesseiro. Pela primeira vez em dias, abriu sua caixa de aquarela e começou a soltar as tampas das tintas endurecidas. Fatou ficou parada à porta, sem entrar, sem falar. Apenas observou, em silêncio, sua filha que, apesar de tudo, ainda tinha forças para criar. Uma semana depois, a mudança foi confirmada. Mãe e filha começaram a empacotar tudo. As paredes ficavam vazias. Os poucos quadros foram enrolados em papel. As lembranças eram guardadas em caixas. Amina sentou-se à janela, perdida em pensamentos. Mãe, e a gente vai mesmo embora? Sim. Logo. E a Elisa? E a Clara? Eles sempre serão seus amigos. Se você quiser. Amina ficou calada. Depois perguntou, de repente. Mãe, você acredita em milagres? Fatou sorriu. Eu acredito. Quando alguém é corajoso o suficiente para ficar, mesmo quando o mundo vira as costas. A mensagem chegou numa noite de chuva. Fatou tinha acabado de apagar as luzes quando o telefone vibrou. Era Elisa. Fatou, ligue a TV, canal 3. Agora. Fatou correu até a sala e ligou a televisão. Um telejornal noturno estava no ar. O apresentador falava diante do vídeo já conhecido, aquele em que o Sr. Joaquim arrancava Clara dos braços de Amina. O jornalista disse, com voz lenta. O vídeo gravado durante o acampamento comunitário do bairro Santa Lúcia está gerando grande repercussão nas redes sociais. A gravação levanta questionamentos sobre discriminação silenciosa, porém brutal, contra crianças imigrantes em alguns bairros. Fatou segurava o controle remoto com as mãos trêmulas. Amina saiu do quarto, atraída pelo som. Ela parou, petrificada, ao ver seu rosto aparecer brevemente na tela, o olhar surpreso no momento em que Joaquim gritou. Mãe! Fatou olhou para a filha e assentiu. Eles te viram. E desta vez, não poderão fingir que não aconteceu. Na manhã seguinte, o vídeo original postado por Elisa já tinha quase 300 mil visualizações. O Twitter dela explodiu, com repostagens feitas por jornalistas e professores influentes. A frase que mais viralizou foi: Não deixem que olhos tão puros como os de Amina sejam apagados pela omissão dos adultos. Elisa Martins. A escola Santa Lúcia rapidamente virou alvo nas redes sociais. Pais de todo lugar enviaram e-mails exigindo esclarecimentos. Vários jornais publicaram a história com manchetes em destaque. Quando o silêncio vira cumplicidade, da história de uma menina negra numa escola brasileira. Enquanto isso, na escola, o ambiente ficou pesado. A professora Marta entrou na sala e percebeu que os olhares dos alunos já não eram os mesmos. Miguel, o menino travesso, cochichou para um colega. Vi a foto da professora no Twitter. Inês comentou. Minha mãe falou para a gente ficar longe, mas a Amina não fez nada errado, né? A professora Marta segurava o diário de classe com as mãos trêmulas. Durante a aula, evitava encarar os estudantes. Ao meio-dia, uma reunião de emergência foi convocada na diretoria.
O diretor Ribeiro sentou-se no centro, o rosto tenso. À direita, Marta. À esquerda, 2 representantes do Conselho de Educação da região. Recebemos mais de 60 e-mails em 24 horas, disse um dos inspetores. A escola é acusada de encobrir discriminação e ignorar a voz de alunos imigrantes. Foi um mal-entendido. Marta murmurou, com a voz fraca. Explique então por que a Mina foi retirada da apresentação sem justificativa formal. E por que vários alunos relatam que ela era constantemente ignorada pela professora? Marta ficou sem resposta. O diretor Ribeiro tentou intervir. Faremos uma auditoria interna e emitiremos uma nota oficial. Não. Exigimos a suspensão temporária da professora envolvida para investigação. Marta levantou a cabeça, indignada. Vocês não podem fazer isso. Estamos apenas cumprindo o protocolo. Quando a notícia da suspensão de Marta foi afixada no mural, houve murmúrios. Alguns alunos cochicharam ou outros ficaram em silêncio. Mateus segurou seus livros e caminhou até a carteira vazia de Amina. Fiquei calado por muito tempo, sussurrou para si mesmo. No bairro, Joaquim trancou as portas. A casa permaneceu às escuras o dia inteiro. Repórteres esperavam na frente, mas ninguém atendia. Uma emissora convidou Elisa para uma entrevista ao vivo. Ela usava uma camisa branca, a voz firme. Não estou aqui para condenar uma pessoa. Estou aqui para condenar a crueldade disfarçada de proteção. O que acha que deveria acontecer com Joaquim? Acho que se ele não tem coragem de pedir desculpas publicamente, pelo menos deveria parar de querer ensinar sobre o que é certo e errado. Naquela tarde, Fatou recebeu uma ligação de uma produtora de televisão. Queremos convidar você e sua filha para um programa especial. Tema: As crianças imigrantes são ouvidas? Fatou hesitou. Eu não tenho experiência com televisão. Nós cuidaremos de tudo. O mais importante é que o país precisa conhecer a Mina. Fatou perguntou à filha. Você quer? A Mina olhou para ela e assentiu. Eu não vou mais ter medo. No dia da transmissão, todo o bairro parou em frente às TVs. A Mina usava uma camisa branca bordada, o cabelo preso em 2 trancinhas. Ainda parecia tímida, mas seus olhos tinham outra força. O apresentador perguntou. Como você se sente sendo o centro de tanta atenção? A Mina pensou um pouco e respondeu. No começo, eu fiquei com medo. Mas agora só quero que as pessoas me escutem. Com o coração. Fatou, sentada ao lado, tinha os olhos marejados. Quando lhe perguntaram qual foi o momento mais doloroso, ela respondeu. Foi quando minha filha me perguntou por que eles me odeiam, e eu não soube o que responder. Depois do programa, o telefone de Fatou não parou de receber mensagens. De conhecidos, desconhecidos, até de vizinhos. Me desculpe por ter ficado em silêncio. Sempre admirei a Amina em segredo. Clara fala o nome dela todas as noites. Até Mateus mandou uma mensagem. Amina, me desculpa. Eu fui covarde. Amina sorriu. Não um sorriso amargo. Mas um sorriso verdadeiro pela primeira vez após tantos dias de chuva. A escola Santa Lúcia emitiu uma nota oficial. Condenamos qualquer ato de discriminação e nos comprometemos a reformular nossos processos para garantir um ambiente mais justo. A professora Marta pediu demissão por motivos pessoais. Quanto a Joaquim, ele escreveu uma carta à mão, não para ser publicada, mas para ser enviada diretamente à caixa de correio da casa de Fatou. Na carta ele dizia: Eu não espero ser perdoado. Eu não entendo muito do mundo de crianças como a Mina. Mas sei de uma coisa, eu estava errado. Fatou leu em silêncio por um momento antes de dobrar a carta e guardá-la. Quer ler, filha? A Mina balançou a cabeça. Não preciso que ele diga nada. Só preciso que a Clara continue me chamando todas as manhãs. Uma semana depois, o bairro organizou uma reunião pública. O tema: Reconstruindo a diversidade na comunidade.
Elisa foi convidada como palestrante principal. Amina e Fatou foram convidadas a sentar-se na primeira fila. Elisa subiu ao púlpito e falou com clareza. Já nos orgulhamos da tranquilidade e civilidade do nosso bairro. Mas essa tranquilidade escondeu algo mais assustador do que a agitação e a indiferença. Deixamos uma menina de 9 anos viver na sombra de olhares preconceituosos. Hoje, dizemos, basta. Aplausos ecoaram. Amina olhou ao redor. Pela primeira vez, aqueles rostos que antes se desviavam agora a encaravam, sem hostilidade. Elisa virou-se. Amina, gostaria de dizer algo? Amina caminhou até o púlpito. Todo o salão ficou em silêncio. Eu não sei dizer coisas grandiosas. Só que, e se alguma vez fiz alguém se sentir desconfortável, peço desculpas. Mas, por favor, não me peçam para desaparecer. Eu também sou humana. Desta vez, o aplauso foi longo, verdadeiro. Não por obrigação. Não por educação. Mas porque, de alguma forma, todos sentiram seus corações serem tocados. Naquela manhã, o Parque Santa Lúcia estava mais cheio do que o normal. Uma pequena feira para crianças foi montada no centro, com mesas de pintura, balões e brincadeiras. Amina entrou no parque com passos lentos. Ninguém virou o rosto. Ninguém cochichou. Alguns rostos sorriram para ela. Olá, Amina. Uma saudação veio de um garoto da sua idade. Uma menina acenou. Você veio brincar? Amina assentiu timidamente. Seu coração batia forte, não de medo, mas de emoção. De repente, Clara correu pelo gramado. A menininha corria em direção a ela, chamando. Mana. Amina abriu os braços. Clara se lançou em seu abraço com a naturalidade de quem corre para casa. Você já está tão grande. Amina sussurrou. Me pega no colo. Amina levantou a pequena e a apertou suavemente. Toda a dor dos dias passados parecia se dissipar sob a luz do sol daquela manhã. Clara tocou o rosto de Amina com a mãozinha e murmurou. Mana linda. Elisa se aproximou, os olhos brilhando. Ela perguntava de você toda noite. Agora finalmente está satisfeita. Obrigada, professora. Amina disse baixinho. Obrigada a você, minha querida. Você fez os adultos se olharem no espelho. Um grupo de alunos da escola primária se aproximou. Mateus vinha à frente, segurando uma caixa de aquarelas. Amina, ontem fizemos uma atividade de pintura. Mas ninguém pinta tão bonito quanto você. Pode nos ensinar? Amina parou, surpresa. Miguel, Laura, Inês e todos estavam lá. Ninguém zombava. Ninguém desprezava. Ela hesitou. Vocês querem mesmo aprender? Claro, disse Laura. A professora Elisa contou sobre o seu desenho dos pássaros pretos e brancos. Eu quero pintar igual. Amina sorriu. Um sorriso genuíno, sem esforço. Tá bom. Eu ensino. Todos se sentaram na grama. Amina distribuiu folhas de papel. Mateus abriu a caixa de tintas. Vamos pintar o mundo como você imaginou, Amina. Não. Agora quero pintar o mundo real, disse Amina, enquanto deslizava o pincel. Enquanto desenhavam juntos, um homem observava de longe. Joaquim. Seus cabelos estavam mais brancos, as costas, curvadas. Ninguém no parque prestou atenção nele. Já não havia mais o seu Joaquim, o dito com respeito. Ele deu alguns passos e parou ao ver Elisa. Professora Elisa. Elisa se virou. Seu olhar esfriou. Não acho que tenhamos algo a conversar. Não vim justificar nada. Só quero entregar isso. Ele estendeu uma moldura pequena. Era um desenho de Amina, a menina negra e a menina branca brincando juntas sob uma árvore. Elisa franziu a testa. Como conseguiu isso? Peguei da caixa de presentes antigos no dia do acampamento. Naquela época, e eu não entendi.
Elisa pegou o desenho, em silêncio. Joaquim suspirou, pesado. Não espero ser perdoado. Mas diga a Mina que, e eu reconheço meu erro. Ele se afastou devagar. Sem aplausos. Sem cumprimentos. Só o silêncio de quem um dia teve poder e agora só tinha arrependimento. Naquela tarde, o jornal local de Santa Lúcia estampou na capa uma menina negra e uma menina branca sorrindo entre flores. Autora do desenho, Jamina Diop, 9 anos. O título dizia: Não é a cor da pele, é o coração. Abaixo, uma citação de Elisa. Eles quiseram que a mina desaparecesse. Agora, o bairro inteiro a enxerga. À noite, Fatou chamou a mina na cozinha. Alguém enviou isso para você. Ela entregou à filha um envelope. Dentro, um convite do Conselho Municipal de Arte Infantil para participar da exposição Os Sonhos de Criança. A mina arregalou os olhos. E fui escolhida? Não só isso. Querem que você faça o discurso de abertura. A mina recuou, insegura. Eu não sei falar em público. É só falar com o coração. No dia da abertura, a mina se apresentou diante de mais de 200 pessoas, crianças, artistas, jornalistas, professores e adultos. Seu quadro estava em destaque no centro da exposição. Ela segurava o microfone com as mãos trêmulas, mas levantou a cabeça. Antes, eu desenhava porque ninguém queria me ouvir. Achava que os desenhos falariam por mim. Mas agora, eu sei que minha voz também importa. Se vocês virem alguém sendo afastado, perguntem por quê. Não fiquem em silêncio. Porque foi o silêncio que me fez acreditar que eu era invisível. O aplauso foi forte e duradouro. Clara, sentada na primeira fila ao lado de Elisa, acenava. Mana, você é demais. A mina sorriu. A luz do palco não era mais uma luz de exposição, mas de reconhecimento. Naquela noite, mãe e filha sentaram-se à janela. Fatou serviu chá de hortelã enquanto a mina pintava seu novo quadro. Mãe, acho que e não preciso mais desenhar um mundo ideal. Por quê? Porque eu já estou vivendo nele. Fatou sorriu com doçura. E se um dia ele mudar? Então, eu vou desenhá-lo de novo. E vou falar sobre isso. Como você me ensinou. A história de Amina nos ensina que o silêncio diante da injustiça é uma forma de cumplicidade. Mesmo sendo apenas uma criança, Amina enfrentou o preconceito e as feridas causadas por olhares e palavras aparentemente inofensivas. Mas, graças à coragem, à persistência e ao amor de sua mãe e de algumas pessoas de bem, ela se levantou e transformou a dor em voz. A maior lição é: todos nós temos a responsabilidade de proteger a pureza e o direito de existir dos mais vulneráveis, especialmente das crianças. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.